Muito bem, estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram, nos estúdios da RS Play, canal 524 da Claronet. Sejam todos muito bem-vindos e hoje com uma convidada super especial aqui no programa, a Elaine Coelho, né? A gente vai falar muito sobre desenvolvimento humano, ela que é CEO da Talent Gestão e Treinamentos, né? E eu tenho uma honra, né, de conhecê-la há muito tempo já e trazê-la aqui ao programa. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada, Eliane. Quem está honrada sou eu de estar aqui, né, de ser uma convidada tua aí para conversar um pouco aqui sobre desenvolvimento humano, contar um pouco da minha trajetória. Exatamente, né? A Elaine, né, enfim, já tem uma longa data, ela tem mais de 20 anos, né, dentro da tua empresa de A consultoria. Talent vai fazer 20 anos agora em 2026. 2026, olha só, então já tem uma estrada aí. Nem eu acredito. Que bacana. Então, conta pra gente um pouquinho assim do teu início, né, profissional, para as pessoas também te conhecerem um pouco mais. Certo. Bom, início profissional, eu comecei assim lá, já comecei com essa veia empreendedora desde muito pequena, né, desde os 11 anos. Então, eu acho que hoje eu estou no lugar que eu deveria estar do empreendedorismo, assim, de ser uma empreendedora já há quase 20 anos, não é? Porque eu comecei muito cedo a fazer algumas coisas, assim, por exemplo, levava frutas para vender na escola, que a gente tinha no pomar de casa. Então, assim, eu sempre tive aquela questão de ter aquele dinheirinho, né, de fazer algo para buscar algo melhor para nós, né? Nós tivemos uma infância, assim, muito justa, não é? De grana, de condições. Só pra... Eu sou de Esteio. De Esteio. E quantos irmãos? Uma família de quantos? Eu sou a do meio de três irmãos. De 3 manos. Eu sou a do meio. E então, assim, acho que desde muito cedo nós fomos, assim, a oportunidade veio, não é? E claro, depois com 14 anos eu já, naquela época, podia, né? Já fui trabalhar fora e estudar, então eu trabalhava de dia, estudava à noite, né? Fiz o 2º grau, sou técnica contábil de 2º grau. E depois fui fazer faculdade, também trabalhando e estudando sempre. E tive, assim, a oportunidade de sempre encontrar boas pessoas no caminho, não é? E tão boas que no momento, por exemplo, que eu fui empreender, né, com a Talent, que completa 20 anos no ano que vem, foi um momento, assim, de virada na minha vida. Eu estava passando por um momento difícil, mas as pessoas que eu encontrei no caminho me ajudaram a formatar esse momento e me trazer até aqui hoje. E Elaine, conta pra gente, né? Acho que eu sou uma entusiasta, né, das pessoas que trabalham por propósito. Eu trabalho por propósito, eu amo o que eu faço, né? Eu sei que é difícil, não é para todos ainda, né? Porque tem a questão financeira que às vezes é um obstáculo, né, para a pessoa realmente poder sair. E dentro da minha trajetória profissional, né, desde o início, lá dos meus 17 anos, eu sempre tive essa questão, não, eu vou trabalhar mais para frente com o que eu quero e ter mais qualidade de vida, né? Eu queria que tu comentasse um pouquinho como é que é para ti hoje, dentro da Talent, né, o teu propósito, o propósito da Elaine dentro dessa empresa construída lá há 20 anos atrás. Então, quando eu comecei assim, aplicando o que eu sabia, era muito lógica, né? Tanto que a gente tem um mestrado aí em engenharia, porque eu sempre fui muito lógica de buscar saber as coisas, né? Logicamente. Então, no início da Talent, eu fiz de um tudo, assim. Implantei muito 5S, trabalhei com indicadores de desempenho, fazia gestão das empresas, então, e fui muito por esse caminho, não é? À medida que o tempo foi passando, eu fui refinando isso, não é? E em 2011 ali eu fiz uma transição de carreira. E aí porque eu conheci esse universo das pessoas, porque o que me incomodava quando eu ia aplicar as minhas técnicas tão lógicas, não é? Que às vezes elas travavam, às vezes elas paravam. E eu entendi que tudo, exatamente tudo,
ele depende de pessoas. Então, se aquelas pessoas não estiverem motivadas, se elas não quiserem, se elas não buscarem esse aprendizado, se elas não forem buscar ser melhores do que elas mesmas amanhã, as coisas travam, as coisas param, os negócios não fluem. Então, eu fui entender isso e aí eu me apaixonei por essa coisa de desenvolver pessoas. Então, de 2011 para cá, toda a minha busca de conhecimento, ela tem esse viés de pessoas, né? E eu, obviamente, por estar nesse lugar, por me colocar como uma empresária, uma treinadora de líderes, eu não posso parar de aprender. Então, eu estou sempre buscando o meu autoconhecimento, buscando conhecimento técnico também para fazer, aliar essas duas questões, não é? Elas precisam estar juntas. E hoje eu entendo que o meu papel é desenvolver pessoas, é chamá-las para esse momento de elas se enxergarem, enxergarem a si mesmas, entenderem como elas estão agindo aqui ou ali, o que desperta nelas isso ou aquilo, não é? Que é a inteligência emocional. Então, eu preciso me conhecer. E no momento em que eu faço esta escolha de me conhecer, aí esse mundo vira essa chave, isso tudo muda, não é? Então, é isso que eu levo hoje para as pessoas, elas perceberem a si mesmas e trabalhar o autoconhecimento delas. Com certeza, né? Mas a gente sabe, né, Elaine, assim, que o mundo hoje está cheio de consultorias, mentorias e tudo mais. Mas eu acredito muito, né? Eu queria te ouvir do teu método, né? Eu já participei de um workshop que a Elaine fez em um outro momento, enfim. E o que eu noto, tá, é que hoje, assim, tem muita informação, né? E esse chamado à ação, às vezes dentro das organizações, para a pessoa se conectar, para ela querer realmente estar aberta ali para uma mudança, a gente pode facilitar a vida dela, né? Por que não trazer um jogo ou imagens, né? E eu queria que tu falasse sobre isso. Eu sei que tu tens um processo que é o cérebro educado. Queria que tu falasse sobre isso e também sobre as cartas que tu usa do Points of View. Sim. Bom, nesse processo todo de desenvolver pessoas, de chamá-las para esse cuidado consigo mesmas, não é? E esse olhar para o seu autoconhecimento, é óbvio que quanto mais eu facilitar, mais rápido esse caminho fica, mais robusto também ele vai ser, não é? Então, sim, o uso de muitas técnicas. A Points of View são jogos, né, que eles nasceram em Israel, não é? São jogos israelenses. Hoje a empresa já sofreu uma mudança, mas, enfim, na sua essência, né? E ele trabalha com imagens, né? Com a fototerapia, que nos conectam com o nosso interior, não é? Facilitando essa aprendizagem, então, acelerando essa aprendizagem, não é? E também a gente tem um método que chama Cérebro Educado, e no método a gente procura, então, aliar a teoria a práticas que vão acelerar esse conhecimento de si mesmo, não é? Então, baseado na neurociência, na neuroliderança, a gente vai aplicando essas técnicas, aliando a isso jogos, não é? E ferramentas também de autoconhecimento para que a pessoa possa, então, fazer esse seu mergulho interno e ser uma pessoa melhor, com melhores relações, com melhores tomadas de decisão para a sua vida, não é? Para escolher melhor o seu caminho e assim ter, então, qualidade de vida, não é? No seu trabalho, na sua vida pessoal, nas suas relações como um todo, não é? Nós somos seres relacionais, então, a nossa vida é baseada em relações, por isso estamos aqui hoje, né? Com certeza. Porque uma relação vai puxando a outra, não é? E trabalhar desenvolvendo pessoas, e especialmente desenvolvendo líderes também, é um trabalho assim de plantar essas sementinhas para que eles também, no seu caminho como líderes, também desenvolvam outras pessoas. Com certeza, né? Acho que hoje em dia, assim, dentro das organizações, né, eu tenho a minha percepção também por trabalhar e queria te ouvir aqui, né?
qual é a maior dificuldade, às vezes, do empresário, né, do empreendedor que está nos ouvindo aqui, colocar isso em prática, né? Porque a gente sabe que o resultado ele vem, já tem estudos aí comprovados de que se estivermos melhores como pessoas de forma integral, automaticamente a performance vai ser elevada, né? Certamente. Eu hoje, por tudo que eu já estudei e estudo, acredito muito no autoconhecimento, nessa ferramenta de quanto mais eu me conheço, mais eu me conecto com aquilo que eu preciso me conectar. Não é? Então, assim, os empresários, eu penso que hoje está melhor, né? Meu caminho, assim, hoje tem sido mais facilitado, mas ainda temos muitas pessoas. Eu tenho um cliente, por exemplo, que eu tenho certeza de que quando ele passa por mim lá na fábrica, que eu faço mentoria lá, né, com os líderes deles, ele pensa, o que essa guria faz aí, né? Porque quem me levou para lá foi a segunda geração, não é? Mas eu tenho essa impressão. Então, nós temos alguns entraves, né? Principalmente de pessoas que nasceram como empresários num outro tempo, né? E esse tempo, ele mudou. Aquele tempo que era mais lógico, mais de controle, ele hoje está mais de relações, ele está mais de empatia, ele está mais de estar junto, de compreender as pessoas, não é? Então, nós saímos daquele método onde nós éramos muito de temos que fazer, para agora estamos juntos e juntos vamos fazer, não é? Então, ainda temos alguns entraves, assim, mas eu acredito que está muito melhor esse cuidado com as pessoas, porque tudo é feito de pessoas para pessoas, né? E eu até tenho no meu slogan da empresa que o principal ativo de qualquer empresa são as pessoas, e isso está hoje muito sendo trazido, inclusive pela norma NR1, que hoje se tornou uma obrigatoriedade nas empresas, não é? Mas eu percebo que hoje os empresários estão dando mais atenção para as suas pessoas e entendendo que são elas realmente que fazem os negócios, não é? Junto com a diretoria, com todo esse... Não é? Mas precisamos de pessoas, não é? E tu trouxeste muito bem, né? Às vezes essas empresas mais tradicionais, em que pese aqui no Rio Grande do Sul, já tenho visitado algumas que já têm mais de 100 anos, gente. Centenárias. E elas têm uma visão super diferente. Parecem startups, sabe? Então, assim, eu fico feliz de ver que já temos muita coisa florescendo no nosso estado, né? E que realmente é exemplo para muitas outras empresas, né, que estão ainda patinando e às vezes querer aceitar que isso é preciso, né, mas eu acho que é por aí o caminho, né, e eu acho que nós estamos aqui justamente para isso, para ajudar talvez você que está nos assistindo, né, a olhar um pouquinho mais, com mais carinho para os seus colaboradores, né, para as suas empresas, para os seus negócios, porque não é só o colaborador, né, a gente acaba impactando a família inteira, né, Ana? Né, Elaine? Exatamente. Então, e as nossas empresas aqui no Sul, as que eu trabalho, assim, são muito empresas familiares, onde o fundador ainda está na empresa e a segunda geração está chegando, né? Sim. Eu trabalho muito com indústria também. Minha maior clientela, assim, é a indústria, né? E é também um desafio a indústria. Porque ali muitas vezes tem algumas que ainda não têm o seu produto, elas fazem uma etapa do processo para alguma outra empresa, algum outro cliente dela, não é? E isso dificulta ainda mais esse investimento nas pessoas muitas vezes, né? Que é onde a margem de lucro dela é menor. Mas aí nós temos, não é, entidades, então é uma coisa que eu sempre digo para os meus clientes, eles precisam estar próximos das entidades que podem trazer condições melhores para esse mundo dos negócios, não é? Então, nós temos as entidades de classe, as ACIs, não é? Temos os sindicatos. Então, o associativismo, ele pode ajudar, principalmente os pequenos negócios, não é? Então, é ali que a gente também encontra muita oportunidade para esse desenvolver das pessoas acontecer também. Ele é muito promovido por essas entidades. Então, sempre indico que para essa dificuldade ser um pouco menor,
que a gente, então, esteja junto de quem faz, não é? De quem pode nos ajudar naquele momento. Maravilhoso, né? E eu vi que também dentro das suas falas, né, já te conhecendo um pouco melhor, a sustentabilidade ela é uma palavrinha chave, que está Sim. dentro do teu processo, né? Eu queria que tu falasse também sobre isso, né? Porque hoje precisamos ainda falar sobre sustentabilidade. E esse é muito cuidado do líder também, que ele precisa ter, não é, com a sustentabilidade das pessoas e dos negócios, né? Isso está junto, ele não está mais separado, não é? E uns precisamos dos outros. Então, essa sustentabilidade, num conceito maior, para mim, ela é isso, né? Ela é esse todo, né? De que precisamos das pessoas, precisamos dos ambientes e precisamos dos negócios. E essa sustentabilidade, ela é esse todo, não é? E na minha trajetória aí também, nós desenvolvemos um programa para devolver um pouco, eu acho, para a sociedade, né? A gente recebe tanto, então a gente também precisa entregar um pouco, não é? De ter um voluntariado. Então, hoje eu tenho também as minhas ações como voluntária em vários programas, mas dentro da Talent, né? Nós desenvolvemos lá em 2015, criamos um grupo que chama Laços, e ele fez muitas palestras principalmente para pequenos empresários, para pessoas que estavam até empreendendo sozinhas, assim, e onde nós levávamos, então, todo um conhecimento para essas pessoas, não é? E aí, ali na pandemia, nós tivemos, né, como todo, um forte abalo, assim, e agora estamos retomando com parte do grupo aí, então, esse programa que também visa, né, tornar os negócios sustentáveis, não é? Que as pessoas possam buscar o conhecimento, ter uma ajuda, um apoio, né, nesse momento que elas estão, principalmente começando os seus negócios ali, né? É um devolver de um todo aí que a gente recebe tanto, então devolve um pouco para o universo aí, não é? Com certeza. E, Elaine, assim, pensando, né, a gente aqui no Rio Grande do Sul, principalmente, né, a gente já passou por tantas tragédias, né? A gente teve pandemia, teve enchentes, né? O que tu viu, assim, porque eu sempre penso, né, cada organização, cada pessoa, se ela tem um propósito forte, ela vai conseguir passar por esses tempos difíceis, né? Eu queria uma dica tua, que já que está tão voltada também para a parte das empresas, né? Liderança, como é que eu devo agir? O que tem que começar? Por onde eu começo para fazer uma transformação? Justamente pelo autoconhecimento, né? Por olhar para si mesmo e a partir do momento que eu entendo a mim mesma, eu entendo o outro, não é? Esse meu entender do outro é melhor, não é? As pessoas falam muito em empatia, hoje é uma palavra que está muito... Mas a empatia é só para eu entender o outro, né? O lugar do outro eu jamais vou conseguir acessar, eu acredito muito nisso. O lugar que o outro está, ele está lá, porque ele tem um mundo interior que é único, exclusivo dele. Né? Então, para a gente fazer essa passagem aí da liderança, é muito de conhecer a si mesmo, né? E aqui já deixo o convite, não é? E não é um processo fácil, não, é um processo lento, é um processo doloroso, não é? De nós enxergarmos aquilo que é bom e aquilo que eu preciso realmente transformar, que vai me ajudar, vai ajudar outras pessoas, vai me fazer dar esse salto, que é humano e para mim mesma, não é? Não é eu digo que esse olhar para mim mesmo acaba com aquela competição. A minha competição, ela se torna interna comigo mesmo, e eu sendo melhor, eu vou conseguir ajudar o outro também a ele ser melhor. Então, convido aí as lideranças, que a gente às vezes tem uma resistência, não é? Olha e não gosta, olha e dói um pouquinho mais, mas convido de fazer esse trabalho contigo, não é? De olhar para ti mesmo, te perceber que tu tem um mundo que é só teu, e a partir disso também às vezes fica fácil, né? Sempre é mais fácil, né, Eliane, nós resolvermos o problema do outro. É verdade. E o nosso, nós achamos que ele é sempre, não, o meu é complicado. Não, mas aí por que eu resolvo do outro, não é? Porque é mais fácil olhar para o outro do que olhar para mim mesma. Então,
fica aí o convite para nós olharmos para nós mesmos e aí certamente esses meus problemas eu também terei soluções melhores, caminhos melhores, mais conscientes, não é? Então esse é tanto que o meu treinamento de liderança ele começa por esse olhar para a pessoa, não é? Para que ela entenda quem ela é, o que ela tem de bom e o que ela precisa melhorar para ela mesma, não para o outro, para ela mesma, não é? Então, eu começo com esse olhar diferente. Essa semana ainda visitei um cliente e ele disse, nossa, o pessoal está apaixonado aqui pelo teu curso, está todo mundo falando muito bem aqui na fábrica, a gente vai ter que colocar mais pessoas, né, no teu curso. E é por isso, é porque esse convite, ele é diferente, porque hoje tu vai ali na internet, tu busca o conceito que tu quer, não é? E não é conceito, é nós entrarmos e entendermos quem somos, não é? Então, é isso que torna, eu acho, o meu método diferente. Perfeito, né? Eu acho que é bem isso, né? Eu acho que a informação hoje ela está muito disponível em todos os espaços, né? Muitos canais, muitas pessoas para falar, enfim, né? Mas ao mesmo tempo tem que ter profundidade, né? Eu acho que o ato de refletir sobre tudo que a gente faz é que vai fazer a diferença e a gente realmente conseguir essa transformação que a gente quer, né? E para tudo isso, né? Aqui dentro do nosso programa a gente também tem um quadro que para indicar livros inspiradores, né? E eu trouxe um livro bem bacana que se chama Uma Pergunta Mais Bonita. Não sei se vocês já conhecem. Hoje a gente está na era dos IAs, né? Coisas de fazer. Como é que eu crio uma pergunta melhor? Como é que eu vou lá e faço um prompt e tudo mais, né? Então, é muito importante que a gente saiba realmente fazer essas perguntas. Essas perguntas, elas vão fazer a diferença. E esse livro, ele traz muitas reflexões sobre esse sentido, né? De como a gente pode criar a pergunta mais assertiva. Então, fica aqui a dica para você, tá? É muito bacana e eu recomendo muito para você. E aí, gente, olha só. Queria te ouvir também, né, Elaine? O que tu trouxe para nós de indicação de livro? Então, eu trouxe este livro aqui, Os 5 Desafios das Equipes, do Patrick Lencioni. É um livro bastante interessante, ele trabalha liderança e trabalha a cultura também das empresas. E o legal dele é que ele é bastante prático e ele vai trabalhar principalmente um pilar que é, uma condição fundamental para qualquer líder, que é a confiança. Vou virar aqui para que vocês vejam, não é? É o pilar da confiança. Então, ele trabalha a questão da vulnerabilidade do líder, ele trabalha também a questão daquela harmonia, que é às vezes uma harmonia ali só para bater a foto, como eu digo, porque o líder muitas vezes ele foge de conversas difíceis, ele foge daquele momento onde ele precisa executar o seu papel como líder, não é? Que é desenvolver pessoas. Esse é o maior papel de um líder, é desenvolver pessoas. Então, quando este livro aqui nos traz estas questões, ele ajuda o líder a fazer uma conexão com ele, com a história que ele está vivendo e com aquilo que ele deveria viver, que o livro nos traz, não é? Então, é um livro bastante importante hoje para qualquer líder, né? Os 5 Desafios das Equipes, onde o Lencioni tem mais de 3 milhões de livros vendidos e deve ter atualizado. Best-seller, ainda mais um best-seller. E eu recomendo para todo e qualquer líder que queira se desenvolver e aprender um pouco mais sobre si mesmo, sobre as suas equipes, que não deixe de fazer essa leitura. Então, né? Fica a dica. Perfeito, Elaine. Queria que tu deixasse as redes sociais aqui para a audiência, né? E também uma mensagem final. Certo. Bom, eu estou no Instagram como Elaine Coelho Silva, lá no Facebook também, no LinkedIn Elaine Coelho da Silva, não é? A Talent também está lá, né? Na Talent nós somos Talent Gestão e Treinamento e o nosso site www.somostalent.com.br. E uma mensagem final?
Para os líderes, para empreendedores. Para os empreendedores, conheça a si mesmo, não é? Não deixe de fazer essa transição que os tempos nos pedem, não é? Sou lá, nasci na década de 60, então de lá para cá, esse mundo ele já virou muitas vezes, não é? E esse nosso agir nesse mundo tem que ser um agir acompanhando essas mudanças. Perfeito. Então, eu deixo aqui, nunca pare de aprender, né? Aprender sobre si e aprender sobre a vida, aprender sobre essas mudanças que o mundo nos traz, né? Algumas obrigatórias e outras que vão ser a nossa escolha de permanecer nele e viver ainda melhor. Maravilhoso. Elaine, mais uma vez, muito obrigada por tudo, né, pelo compartilhar aqui da tua trajetória, né, e agradeço as pessoas que estão nos ouvindo. Já convido para estar na próxima semana com mais um programa As Pessoas Inspiram, sempre às terças-feiras, depois tem reprise, né, às 11 horas, gente, terças-feiras às 11 horas, e também pelas redes sociais, né, estamos em todo mundo. Então, fica aqui o convite e agradeço de coração. Até breve e uma boa semana.